A Tarde FM ganha uma novidade a partir desta sexta-feira com a chegada de mais um colaborador, professor Nelson Preto, que vai estar à frente da coluna Conexões, Educação, Cultura e Ciência, sempre às sextas-feiras, aqui conosco no Issa Bahia, por volta das 7h30 da manhã. Nelson Preto, que já tem uma trajetória brilhante na área acadêmica, também articulista do Jornal à Tarde, e que agora vai estar nas ondas da Tarde FM para falar de educação, cultura e ciência. Olha só que maravilha. Professor Nelson Preto está aqui com a gente, claro, é com ele que a gente conversa agora. Antes de mais nada, seja bem-vindo, portas abertas. Penso que nossa audiência ansiosa por novos conhecimentos e certamente com esse prazer de a gente tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Nelson. Bom dia para você. Bom, é claro que o começo de tudo é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui com a tarde, com você, Jefferson, com o querido Ernesto, com Thaís, com o Paulinho, o Davi e toda a equipe aqui. Bom, eu tenho um carinho enorme pela tarde. Né? Tem história aqui de bater na porta de Dr. Jorge, com Dona Elza, acho que era a secretária dele, que não permitia que a gente chegasse até ele, com os meus papeizinhos lá, com as laudas, né? Para os artigos, era uma batalha conseguir. Dona Zélia, era a Dona Zélia, para conseguir um buraquinho para escrever alguma coisa no jornal. E de lá para cá fiquei sempre muito próximo, não só de pessoas da diretoria, como jornalistas, muitos amigos. Então é uma alegria enorme estar aqui na sexta-feira com vocês, com o querido Levi também, que estava ouvindo aqui, também o decano desse Você, apesar de toda a trajetória na área acadêmica, sempre teve o pé na comunicação de massa, né? Sim. Sempre tive um pé por várias razões. Primeiro, porque eu terminei fazendo doutorado em comunicação. Então, eu não tenho formação em comunicação e jornalismo, mas a minha trajetória passou... Bom, a minha trajetória é um tanto caótica, né? Eu fiz física, depois eu fiz mestrado em educação, doutorado em comunicação, e os meus 3 doutorados foram mais ligados à questão de estudos culturais, ou seja, eu, na verdade, sou multidisciplinar. E gosta de ser chamado de professor, né? Gosto de ser chamado de professor e acrescento sempre o entre parênteses, e ativista. Então, essa é a dimensão comunicação que me agrada muito e que eu acho que todos nós da universidade temos obrigação de fazer, que é exercer o papel de intelectual público. O que o público pode esperar dessa coluna Conexões, Educação, Cultura e Ciência, Nelson? Fico nervoso, porque o público tem que esperar e tomara que eu consiga atender. Quer dizer, é uma conexão no sentido pleno da palavra. Ou seja, o fato de eu viver plenamente, agora em 19 de abril, eu faço 46 anos de professor da UFBA, e esse ano, em agosto, 50 anos de professor. Então, como eu convivo dentro da universidade, mais do que vocês, jornalistas que estão no dia a dia, então eu respiro a produção científica e acadêmica. E o que eu quero fazer é tentar fazer uma ponte esses conhecimentos. Fazer conexões. Fazer conexões, exatamente. Até porque... Desculpe, já, essa palavra foi muito desgastada, né? Hoje todo mundo bota conexão, e não faz conexão nenhuma. Então, o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, e aí eu espero que os ouvintes digam com toda a crueldade de um ouvinte, que é a melhor coisa que tem, né? Franqueza, não é crueldade, com toda franqueza, sinceridade. Ali vai dizer o que até porque eu penso que muita gente associa as discussões acadêmicas, os debates acadêmicos a papo de intelectual. Por mais que possa ter sentido, não é, essa interpretação, mas não é só isso. A gente sabe que muito do que se discute na academia está intimamente ligado ao dia a dia das pessoas em geral, né? E aí eu te pergunto, Nelson, como trazer as novidades, as discussões acadêmicas para mais próximo das pessoas em geral e desmistificar esse conceito, não é, de que é assunto para poucos. Esse é um dos pontos centrais da questão, e que não se trata pura e simplesmente, apesar de traduzir o conhecimento científico. Trata de que nós, professores, professoras, cientistas, possamos ter a capacidade de ouvir, de escutar. E isso hoje está cada dia mais difícil. Então, a partir do momento em que meus colegas e minhas colegas passam a escutar mais a sociedade, eles também passam a falar mais uma linguagem que a sociedade compreende.
E muitas vezes, pelas razões históricas de como a universidade vai se constituindo, melhor dizendo, de como a ciência vai se constituindo, com essa lógica produtivista que tomou conta da nossa vida, a gente vai sofisticando desnecessariamente a linguagem e fica só entendido entre pares, porque a nossa avaliação é feita pelo que a gente publica nas revistas acadêmicas. Quem lê uma revista acadêmica, quem é acadêmico daquela área? Então, o esforço que a gente tem, e esse esforço é internacional, não somos nós, do nosso grupo de pesquisa, que aliás esse ano faz 30 anos, que é o Grupo Educação, Comunicação e Tecnologias, que trabalhamos nessa questão somente. Muita gente está trabalhando nisso, e esse conceito de intelectual público é um conceito que está permeando cada vez mais na sociedade. Quem, por incrível que pareça, é terrível dizer que a pandemia trouxe coisa boa, né? Mas quem ajudou isso foi a pandemia, que colocou médicos... Muita gente para falar. Muita né? gente para falar. E agora continua. Entendeu, Ernesto? Eu acho que isso foi o legado da pandemia. Foram poucos, viu? Agora, de todo modo, é tempo também, né, professor? Que não é só o tempo dedicado aqui nos minutos poucos que você vai ter em contato com a gente semanalmente, né? Claro. Tem um esforço intelectual que precede cada momento, cada participação sua, né? Claro. O que você acha que tem de peso quando professores como você saem dali do limite estreito do campus e passam a buscar esse diálogo? Você já fazia isso antes da pandemia, né? Sim, muito antes. Fazia isso, inclusive, Ernesto, e você é testemunha disso até porque esteve já com a gente, fazia isso como atividade didática. Laís foi minha aluna numa dessas atividades em que, mesmo sendo presencial, mesmo antes dessa coisa de ensino híbrido, etc e tal, nós já trabalhávamos com comunicação com o público. Na verdade, até antes, que a primeira vez que eu me deparei com o Nelson Preto, ele era um jovem professor de física, o cabelo vinha nas costas aqui, e eu era estudante secundarista, fui lá entrevistá-lo, ele ficou um tempão, gastou um tempo enorme. Já tinha paciência e dedicava a isso, né? Pois é exatamente essa palavra que você coloca, é paciência mesmo. De um lado, paciência, no sentido de, não paciência de ser uma coisa chata, que você... Forçosa. Não, é de novo a palavra que eu usei quando comentava com o Jefferson, é a paciência. Um pouco sacerdócio também, né? A capacidade de escuta, que hoje é uma coisa que falta no mundo inteiro, né? Capacidade de escuta, de diálogo, de um pouco de compaixão, de um pouco de relação com o outro mais aberta. Você acha que as pessoas hoje estão mais superficiais por causa das novas tecnologias? Te pergunto isso por conta como eu diria, da facilidade que está todo mundo tendo hoje de se comunicar, de abreviar essa própria comunicação, de ter acesso a milhões de conteúdos de uma vez só. E antigamente, eu me lembro, antigamente é fogo, né? Toda vez que eu falo isso. Mas a gente ia para falando de bem poucos anos atrás. A gente ia para uma biblioteca, não é? Fazer uma pesquisa, pegava um livro e não sei o quê. E hoje está tudo ali tão fácil. Claro que tem os seus méritos, mas suas perdas também, né, Nelson? Veja, ouvinte, como é assim, o decano também do jornalismo, que Jefferson é aquela voz que a gente ouvia desde criança, né? Desde criança. Você ouvia desde eu comecei a ouvir rádio muito novinho. Fui falar antigamente, já ouvia. Agora... Então já começou a pautar a coluna, vocês perceberam? Quer dizer, vou ter que falar disso, é claro que eu vou ter que falar disso, porque eu falo disso o tempo inteiro, é nosso campo, é nossa agenda de pesquisa. Essa é um grande debate, Jefferson. Por que é um grande debate? Porque é claro que essa meninada ficou mais superficial, mas também é claro que ela ficou mais ágil nas conexões. E aí a gente vai se perguntar, nós mais velhos vamos ficar com saudade do passado? Não tem como a gente ficar com saudade de Jorginho Ramos. Mas mesmo assim vai continuar com ele na cabeça, como você disse de manhã, na alegria do que ele representava, do trabalho dele. Então, nossa função hoje é tentar ver como, com esse rapidez, com essa conexão múltipla que essa meninada tem, e muitos de nós temos que ter pelas nossas profissões, com essa dimensão de um pensar mais profundo. E isso é educação.
Isso é educação. Por isso que eu tenho um desafio com meus alunos e digo, vamos ficar essas 2 horas aqui sem olhar o WhatsApp? Mas não é porque eu sou contra, não. Eu também vou ficar sem olhar, porque senão eu vou olhar. E como é que a gente consegue se desconectar? Por incrível que pareça, os ouvintes vão dizer, mas esse cara está ficando maluco, velho maluco. Porque ele que defendeu tanto isso, agora está defendendo desconectar. Não, a gente sempre defendeu desconectar e conectar. O problema é que aqueles que estão desconectados, não estou falando de você não, viu, Jefferson, fazem muita crítica a essa conectividade exagerada. Como é que a gente chega a esse famoso equilíbrio entre essas duas coisas? Com cidadania, com formação. Entendendo, por exemplo, que estas coisas que nos deixam presas aqui têm algo por detrás, que são os algoritmos opacos, que nos prendem como droga. E que elas têm dono. E você viu agora, vocês ouvintes viram nos jornais aqui, nessa última semana, a lista dos homens, a lista das pessoas mais ricas do mundo, entre os 9, 5, 6 homens brancos do Vale do Silício ligados à tecnologia de informação. Então, você ouvinte que usa o WhatsApp, o dono do WhatsApp é o mesmo do Instagram e é o dono do Facebook. Então, isso aqui não é uma tecnologia neutra. É uma tecnologia que tem intencionalidade. Essa e é discussão, isso que nós vamos discutir na coluna. Exatamente. Essa discussão ganha força hoje porque está em evidência, não é? Os efeitos dessas novas tecnologias sobre as nossas cabeças, principalmente dos jovens, das crianças. E é vida que segue. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As tecnologias vieram para ficar. Essa discussão hoje, que é super recente, não é? Ganha toda a importância, porque de fato é como se a gente estivesse discutindo como aprender a lidar com essas novas tecnologias, porque não nos foi ensinado isso, não é? A gente está aprendendo isso na marra, na prática. E vai chegar uma hora em que isso vai estar superado. Aí é a minha pergunta. Você acha que esse equilíbrio, o espaço para aprofundar um conhecimento sem tanta superficialidade como essas tecnologias hoje acabam, né, propiciando também, é algo previsível mesmo? A gente vai saber dar a volta por cima e dominar que eu falo, mandar na tecnologia e não deixar que ela nos mandem? Isso vai ser trabalho nosso, na academia, de vocês, aqui na rádio. Vejam que com a rádio vocês trabalham num meio de comunicação que já foi acusado disso. A rádio vai matar não sei o quê, a televisão vai matar a rádio, a web vai acabar com a rádio. Olha a rádio aqui, cada vez mais presente. Na pandemia também, né? Foi muito utilizado, inclusive na educação. Então, o que me parece que vai acontecer? São várias frentes. A primeira, há que se regular. Isso não há dúvida. Não é só um trabalho de educação, porque tem uma pesquisadora espanhola, Marta Peirano, que diz assim, temos que desconfiar dos nossos desejos mais profundos, porque não sabemos quem implantou eles. É só entrar no shopping center que você vê isso. É só você entrar no supermercado que você vê o produto, a altura do produto nas prateleiras. O que está do lado do quê? Então, ali tem muito marketing, ou seja, tem muita ciência. Então, isso tudo tem que ser entendido. E aí entra a segunda. Segunda não, porque não é em ordem. É regular, é educação, é formação para a cidadania, movimentos sociais, ou seja, as pessoas se apropriarem disso e começar a compreender o tamanho do desafio que tem. Porque, por exemplo, esse comunicador chamado WhatsApp, hoje, ninguém tem coragem de fazer isso, mas hoje ele podia ser desapropriado como um bem público. Porque você marca consulta, você fala com um órgão público, tudo através de uma empresa privada. De um aplicativo privado. Então, se o dono do aplicativo resolver dizer, vou tirar do ar essa semana, não vai fazer, vai quebrar a perna de muita gente. Vai quebrar a perna de muita gente, inclusive nós aqui. Porque a gente se comunica muito através desse. Eu fico
pressionando, eu sei que é dar trabalho para Paulinho ou para Davi, mas vamos usar o WhatsApp, Telegram, Signal, Discord. Imagina a economia da República Popular Independente do Vale do Capão depende do WhatsApp. Se parar o WhatsApp, para tudo lá. E eu lhe digo, vão lá naquela antena que fica lá em cima do morro, uns derrubam, outros levantam e vão lá para pegar o sinal. Percebe? Quer dizer, então, não tem jeito. Agora, voltamos à sua questão e voltamos à questão que toda sexta-feira, fatalmente, a gente vai conversar aqui. Há que tratar com tudo isso, sem nenhum preconceito. Por exemplo, quando eu falo de regulagem, eu não estou dizendo proibir celular na escola. Porque durante a pandemia, nós, professores, pedimos o celular. Agora vai proibir? Eu me lembro, Thaís, numa das polêmicas que a gente levou para debater educação, um estudante, ao final, quando a gente abriu, era durante a pandemia, então era online. Quando eu abri assim para todos se despedirem, a despedida do estudante foi a melhor de todas. Ele fez, eu agradeço aí, professor, chamar a gente aqui, etc. Mas eu queria fazer um pedido, que os professores não esquecessem que durante esse período eles pediram para a gente usar o celular e que amanhã não diga que isso é proibido. Agora, claro, você me diz, mas e vai usar o celular na sala de aula? Aí alguém vem dizer assim, de maneira pedagógica. Não tem nada de maneira pedagógica, é como um meio de comunicação. Agora, como é que eu trago um meio de comunicação ágil, online, amplo, para um processo educativo que ainda usa um meio de comunicação tradicional? Eu falo e eles ouvem. Sim. Aí dá um conflito. E o que cada um conectado. Claro. E aí dá um conflito, e o que acontece? Daí a importância da regulação, que você acha? Daí a importância da regulação, daí a importância da formação. Só para concluir, e quando esse conflito dá, o que acontece? A coisa mais dramática do mundo contemporâneo. O jovem se desencanta com a escola. Que é o que está acontecendo. É o grande desafio dos educadores. É o grande desafio. É o grande desafio. Estamos aí agora na Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. Eu estava lá hoje, agora continua, agora de manhã. Quer dizer, a dimensão divulgação científica, eu gosto de falar mais de comunicação científica do que divulgação, porque a ideia de divulgação dá muita ideia de que eu penso e distribuo, e não é. Eu quero estabelecer com os ouvintes... aqui do meu conhecimento, da minha verdade. Eu sou bacana. Não, eu quero estabelecer com os ouvintes, com vocês, com o jornal, o impresso, né? Um meio de comunicação de múltiplas vias. Ali não são só duas, não são justamente por isso são múltiplas. Por causa da tecnologia, né? Isso aí. E você vê, por exemplo, nossos colegas professores universitários, só de hoje para amanhã, escrevendo livros que não acadêmicos. Tem a professora Meire Arapiraca, minha querida colega, foi vice-diretora comigo durante 8 anos da faculdade, lançando um livro agora de tarde. André Lemos, lançando amanhã de tarde um livro Invasão. Dia 12, Carlos Freitas lançando um livro de contos, cores. Então você veja como nós também, a academia, começa a perceber, você vê aqui eu tenho uma educadora, um bacharel em Direito e um sociólogo que trabalha com tecnologia escrevendo literatura. Ou seja, a universidade e nós, professores, estamos também percebendo que essa via é uma via de mão múltipla. Ou seja, a gente tem que... Vocês querem ver? Tem que estar mais aberto para isso. Querem ver o... Mariana agradece muito a minha colaboração no jornal. É Mariana Carneiro, editora aqui do Jornal à Tarde, porque nas minhas disciplinas eu cobro dos meus alunos a escrita de um artigo de 2.800 caracteres, sem espaço, para as colunas de opinião dos jornais. Não pode ter referência bibliográfica. Não consegue. Doutorandos, Ernesto, não conseguem. Eu tenho, às vezes, 15 alunos de projeto de doutorado 2, ou seja, já estão concluindo, e eu consigo mandar para a Mariana 2 ou 3, para o correio, mais 1 ou 2, porque não consegue. Aí começa a escrever. Minha pesquisa, eu digo, não
Ninguém quer saber da sua pesquisa. Conta logo o que ela é. Que ela pode Isso aí. O que interessar. ela pode interessar a nós todos. E deu para sentir um gostinho? Deu, e muito, né? Professor Nelson Preto, à frente agora da coluna Conexões, Educação, Cultura e Ciência. Hoje foi esse papo todo. A partir de sexta-feira vai ser um produto já previamente gravado, mas olha, Mais trabalhadinho, muito- menos caótico. Vai ficar sempre com gostinho de quero mais adiante. e olha, a gente só quer reforçar, e um prazer enorme. Seja sempre bem-vindo, mais do que nunca, a partir de agora, integrando aqui a nossa equipe. Então vai ser muito legal. Desejo o maior sucesso, e nossos ouvintes certamente estarão aqui assinando embaixo também, na expectativa por esse conteúdo que vai estar chegando Muito para obrigado, todos nós. muito obrigado. E ouvintes, tenho que dizer que estou sendo recebido aqui com muito carinho, não só dessa equipe que está aqui presente, mas recebi porque saiu ontem no jornal, né? A equipe do jornal, assim, e fico muito feliz. E ainda tem o privilégio do Café de Paulinho hoje, já que você está Ah, aqui presencialmente. Tá Na hora quase do chegando a café. hora. Professor Nelson Preto, olha, foi um prazer esse papo, mas continuará sendo, e maravilha. Vamos iniciar. O filho nasceu. O filho nasceu, bom dia. Um abraço. Isso é Bahia. 1 minuto para as 8? 1 minuto para as 8 agora.